Olá, esse é o canal Dividindo a Matemática e nessa aula eu vou mostrar para vocês como que se calcula a área de um triângulo equilátero, que é aquele triângulo que tem os três lados com a mesma medida. Bom, a área do triângulo equilátero é dada pela fórmula L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então eu coloquei aqui a fórmula da área e coloquei o triângulo equilátero aqui, lado, 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 três lados de mesma medida e coloquei a altura aqui no meio. Bom, vamos resolver alguns exemplos para vocês entenderem a aplicação dessa fórmula. Primeiro, um terreno com formato de triângulo equilátero será concretado. Sabendo que esse terreno possui perímetro de 450 metros, calcule quantos metros quadrados de concreto serão gastos nessa obra. Então, olha só, foi dado aqui na questão que o perímetro é de 450 metros. Bom, se o perímetro tem 450, quanto mede cada lado? Basta eu dividir por 3, já que o perímetro é a soma de todos os lados. E 450 dividido por 3 dá 150 metros cada lado. Para eu poder calcular a área do triângulo equilátero, basta eu saber a medida do lado, porque na fórmula o único valor que eu tenho que substituir aqui é o L, tá? Que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E aqui eu tenho que o L vale 150. Então eu vou substituir na fórmula. Se a área é dada por L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, então eu vou colocar 150 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 150 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 150 vezes 150, que dá 22.500, raiz de 3 sobre 4. E aí, vai dar 22.500 dividido por 4, vai dar 5.625 raiz de 3. Olha só, você deve substituir a raiz de 3 pelo seu valor aproximado somente se o seu professor solicitar ou se o enunciado da questão estiver pedindo para substituir. Então, você pode dar essa resposta ou, caso seja necessário, substituir o raiz de 3 por aproximadamente 1,7, então ficaria 5.625 vezes 1,7. Tá? Que dá 9.562,5. Aqui foi dado em metros, então a área é sempre metro quadrado, já que o lado foi dado em metros. Tá? Então, existem essas duas respostas. Isso aí vai depender da substituição da raiz. Agora, vamos para o segundo exemplo. Qual a área de um triângulo equilátero de lado 5 centímetros? Então, foi dado aqui o lado 5 centímetros. Então, eu vou substituir na fórmula. É L elevado ao quadrado. Então, é 5 ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Então, eu tenho 5 ao quadrado, 25. Já vou substituir a raiz de 3 aqui por 1,7, tá? Então, 25 vezes 1,7 sobre 4. Isso aqui vai dar 42,5 sobre 4, que dá 10, dividindo 42,5 por 4, dá 10,625 centímetros quadrados, que é a área desse triângulo, tá? Vamos agora ao terceiro exemplo. Um triângulo equilátero possui área de 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, foi dado aqui o valor da área, 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Determine a medida do lado desse triângulo. Então, é o lado que a gente tem que descobrir. Eu vou pegar a fórmula, vou repetir a fórmula aqui. E vou substituir o que foi dado. Foi dado o valor da área. Então, no lugar de A, eu vou colocar o valor informado no problema, que é 16 raiz de 3, igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Toda vez que a questão te der a área e você tiver que calcular o lado, você vai estar numa situação dessa, em que você vai substituir o A pelo valor e depois você pode multiplicar cruzado, considerando que aqui embaixo vale 1. Então, vai ficar 1 vezes L ao quadrado raiz de 3, dá L ao quadrado raiz de 3, igual.
16 raiz de 3 vezes 4 é 16 vezes 4, 64. E repete a raiz de 3. Agora, eu vou passar essa raiz de 3 para o outro lado, dividindo. 64 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Então, raiz de 3 dividido por raiz de 3 corta. Então, eu vou ficar com L ao quadrado igual a 64. Para acabar com esse L ao quadrado, basta eu tirar a raiz. Tá? Então, a raiz de 64, 8. Então, a medida do lado desse triângulo é 8, vale 8 centímetros. E vamos aqui para o exemplo 4 e último. Determine a medida da altura de um triângulo equilátero. Olha só, ele quer saber quanto vale a altura. De área, e ele deu o valor da área, que é 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Bom, a única fórmula que nós temos para triângulo equilátero é essa, que é a área igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, nós vamos começar utilizando essa fórmula. Eu vou substituir o que foi dado no problema, que é o valor da área. Então, eu vou substituir o A por 25 raiz de 3. Tá? Então, vou repetir aqui o restante. E aí, como eu falei no exemplo anterior, quando está numa situação dessa, você vai multiplicar cruzado. 1 vezes L ao quadrado raiz de 3 dá L ao quadrado raiz de 3. E 25 raiz de 3 vezes 4, eu faço 25 vezes 4, que é 100, e vou repetir raiz de 3. Então, 100 raiz de 3. Agora, eu vou passar a raiz de 3 para o outro lado, dividindo. E aí, vai cortar. Raiz de 3, corta com raiz de 3. Eu tenho que L ao quadrado é igual a 100. Então, L vale 10, tirando a raiz quadrada para esse expoente 2 sair dali. Então, o lado do triângulo equilátero vale 10 centímetros. Mas a pergunta não foi essa. Foi a altura. Ele quer saber a medida da altura. Então, olha só. Vamos esboçar esse desenho aqui. Imagine um triângulo equilátero de lado valendo 10. Se eu traçar a altura aqui, eu divido esse triângulo equilátero em 2 triângulos retângulos, com esse pedacinho valendo 5 e esse valendo 5. E eu quero saber a altura. Então, eu vou pegar um triângulo desse individualmente. Tá? Então, aqui é a altura que eu tenho que descobrir. Aqui é 5 e aqui é 10. E vou utilizar o Teorema de Pitágoras para descobrir o terceiro lado aqui desse triângulo retângulo. E assim, eu vou estar descobrindo a altura do triângulo equilátero, tá? Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa é sempre esse lado que está de frente para o ângulo de 90. E os catetos são 5 e h elevados ao quadrado. E vou resolver essa equação. Então, eu tenho aqui 100 igual a 25 mais h ao quadrado. Aí, eu tenho 100 menos 25 igual a h ao quadrado. 75 é igual a h ao quadrado. E para esse h sair daqui, eu tenho que tirar a raiz de 75. Raiz de 75 não tem valor exato, mas tem como simplificar esse radical. Então, como que eu simplifico? Eu tenho que fatorar o 75, tá? E simplificar ali dentro da raiz, que vai dar 5 raiz de 3. Quem não sabe fazer essa simplificação de radical, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link sobre essa aula, simplificação de radicais, para você entender como que eu cheguei a essa resposta, 5 raiz de 3, tá? Então, essa aula termina por aqui. Se você gostou, se você conseguiu tirar a sua dúvida, clica no gostei, ajuda a divulgar o vídeo e não deixe de se inscrever no canal para você continuar acompanhando as diversas aulas de vários conteúdos aí da matemática que já tem e que ainda serão postadas no canal. Ativa o sininho para receber todas as notificações e escreve aqui nos comentários se você entendeu, se você ainda tem alguma dúvida e se você tem também sugestões de novas aulas para o canal. Eu espero ter te ajudado e até a próxima aula. Tchau, tchau!